Olha, no ambiente familiar, a partir do momento em que surgem perguntas sobre sexo, que pode ser desde a infância ou em qualquer momento, os pais, como principais modelos dos filhos, né, e, portanto, principais educadores sexuais, eles podem e devem já esclarecer o que souberem. E o que não souberem também falar, peraí, vamos lá, vou ver. Mas a gente, às vezes, não está preparado para isso. Né? Então, se ela estiver preparado, lidar com bom humor. É por isso que a gente precisa sempre ver e rever os nossos conceitos. Por exemplo, o pai e a mãe também não tem que saber tudo de tudo, né? Na verdade, também são, né, pessoas com uma construção, com um processo de construção do conhecimento. Então, se você é pai de 3 ali, é a primeira vez que você é pai de 3 na sua vida, né? Então, se a sua filha tem 15 anos, é a primeira vez que a sua filha tem 15 anos. Esta filha específica. Então, tudo tem as suas primeiras vezes e a gente vai construir juntos, né? Então tem que pensar isso, a casa precisa pensar isso. E aí buscar as informações possíveis, quando precisar buscar ajuda fora, mas abrir esse campo para o diálogo. E na escola, desde 97, já é sugestão de parâmetros curriculares nacionais que a gente tem o tema como transversal, né? O tema sexualidade perpassando as disciplinas, né? E a gente tenha campos como esse aqui, campos abertos para a gente falar sobre o tema, e muitas vezes tem uma confusão entre sexo e sexualidade. Isso é bacana a gente falar. Ótimo. Né? Que sexo é a prática em si, né? A gente se refere ao sexo como a prática, o ato em si. Sim. E sexualidade é um conceito mais amplo, que tem a ver com o nosso jeito de ser no mundo, né? Um jeito da gente se relacionar com o nosso mundo interno, nossos valores, nossas crenças, nossos limites, nossas possibilidades, e com o mundo ao redor. Então, eu sempre falo nas minhas palestras que isso não é sexo, é sexualidade, que pode ou não incluir a prática do sexo em um momento mais amadurecido da vida. E é em nome desse jeito de ser no mundo, dessa sexualidade, que é esse tema amplo que a gente deve começar nas escolas desde os 6, 7 anos de idade. E é esse tema amplo também em casa. E nesse sentido que o pai e a mãe, né, que os pais, ou os 2 pais, ou as 2 mães, enfim, o modelo familiar que tiver, né, ou a família só de uma mãe, ou só de um pai, enfim, o adulto significativo, que é o modelo dos filhos, ele vai ser o primeiro educador sexual. Porque é o que vai ensinar pra gente desde pequenininha como ser no mundo. Então, Até porque é o primeiro modelo, né? É o primeiro modelo, né? Também, né? Então precisa. E modelo de como ser mesmo, de como ser gente, né? Então, assim, passar esses valores de ser humano, né? Isso também é sexualidade. E a partir do momento em que essas crianças vão crescendo, aí a gente já tem que ir introduzindo conceitos bastante específicos, inclusive em casa, de educação sexual. Por quê? Falar sobre prevenção. Falar sobre prevenção, sobre gravidez fora de hora e sobre a prática do sexo em si, que vai incluir afeto, prazer e diversidade sexual. Por que que a gente precisa, né? Porque, segundo os médicos, a partir dos 9 anos de idade, a menina já pode ter a primeira menstruação. Não é comum. Em geral, é com 11, 12 que temos a nossa primeira menstruação. E também, por volta de 11, 12 anos de idade, é quando o menino tem a primeira ejaculação espontânea. O que isso significa, né? Que ambos já estão com os genitais amadurecendo ou amadurecidos e que, se tiverem relação sexual com penetração na vagina, já podem engravidar. Olha só. Mas não quer dizer que devam. A gente está falando de 11, 12, em alguns casos de 9. E da importância da gente saber falar. Então, a gente já tem que estar falando. Então, a gente já tem que explicar, né, a partir desses 8, 9, corpo. Corpo feminino, corpo masculino, genitais internos, genitais externos e o sexo como um lugar especial na vida para um momento amadurecido. E qual que é esse momento amadurecido? É quando, em geral, né, esse jovem vai viver essa iniciação mais tranquilo, confiante. Para quê? Para lidar com a gravidez fora de hora, para ter coragem de ir ao médico, ginecologista para meninas, urologista para meninos, para lidar com, então, como evitar, né, escolher um método para evitar a gravidez, para lidar com as doenças sexualmente transmissíveis, então está confortável para usar o preservativo e se informar sobre isso, e para lidar com tudo que envolve o sexo, né? Que é esse momento tão íntimo da gente, né, se encontrar com outra pessoa. E aí você me diz o seguinte: como é que a gente comunica, se a gente até pode pensar
o que pode e o que não pode? Então, essa é uma questão ótima, noção de limites, né? Então, assim, cada casa é uma casa, né? Assim como cada caso é um caso. Então, a gente pode começar com essa noção de limites, o que pode e não pode, dentro de casa, né? Então, vamos lá. Tem uma questão muito frequente quando eu falo para pais, que é assim, pode levar namorado ou namorada em casa, dormir junto ou não pode? Cada casa é uma casa. Quais são as regras da sua casa? Você escolhe, você banca. Porque são os adultos que fazem a regra da casa. Então, a gente tem que trabalhar com limites. Na questão sexual, do jovem especificamente falando, o que pode ou não pode esse jovem precisa ter também uma noção de si, né? E de momento amadurecido para se iniciar sexualmente. E esse momento não é o momento em que todo mundo já começou. É o momento em que ele, esse jovem, escolher. Então, a gente vai devolvendo a bola também para o jovem, para ir se tornando, porque ele é um indivíduo em formação, um adulto em formação. Ele precisa começar a se responsabilizar pelas escolhas. Então, o pode ou não pode começar a prática sexual? Você está pronto ou pronta para isso? Está segura? Está seguro? Você tem uma pessoa alguém especial? Porque tem questões de pressão também, claro, né? pressão do grupo, principalmente. Né? Então, a gente vai trabalhando aí bom senso, noção de limites, né? Então, o pode ou não pode entra muito nessa área. E essa pergunta que você fez, eu comecei a escrever para o Folhetim faz uns 3 meses, e foi a primeira coluna minha, foi sexo, pode ou não pode e quando pode. Que é bem isso, né? Então, essa autorização, o jovem vai precisar estar maduro para se autorizar. Ele tem que entender quais são as consequências daqueles atos que ele pode ou não. Também entender que sexo é um prazer, claro, mas pode ser um prazer desde que a gente lide bem com todo esse entorno do sexo. Se ainda não estiver na hora de começar, não vai ser um prazer. Pode ser muito ruim, pode ser muito angustiante, né? E cada um vai ter que se ver com o seu, né, com o seu mundo interno e se está na hora mesmo de começar.